Queridos amigos e amigas de Idéal Espírita e aqueles que nos acompanham neste domingo, que não está ensolarado, está bastante frio, mas a gente espera que o assunto de hoje seja bastante proveitoso a todos. No domingo de hoje nós vamos dar continuidade às discussões que nós estamos desenvolvendo sobre o tema mensal, autodescobrimento, e considerando que agosto é um mês em que nós temos 5 semanas, nós vamos dar continuidade no domingo de hoje aos debates, né? Nós tivemos um debate no segundo domingo, em que eu e o Sérgio falamos um pouquinho a respeito do autodescobrimento, e hoje eu e o Luiz a gente vai dar continuidade, vai prosseguir um pouquinho, vai aprofundar um pouco mais os assuntos que nós começamos lá no segundo domingo, lembrando que a partir de agora a Mocidade ela está num novo formato, ela apresenta para nós um tema mensal e durante o mês nós vamos desenvolvendo esse tema, né, em vários formatos. O primeiro a gente lança um podcast, no segundo a gente apresenta um debate, geralmente assim, né, no terceiro o assunto ele é exposto de forma técnica por um expositor, e no último domingo do mês nós então convidamos, né, os amigos que participam conosco para apresentarem as suas perguntas, os seus questionamentos, e a partir daí a gente vai respondendo a todos, né, com a live que a gente faz aqui. Tudo bem? Então, antes da gente dar continuidade aos debates, considerando que o mês de agosto ele tem 5 semanas, nós vamos convidar a todos para que façamos a prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso divino mestre amigo, agradecendo aos espíritos, aqueles que comparecem e estão conosco, nos encorajando e nos intuindo, a mais este estudo que se desenvolve sobre a proteção do alto, sobre as luzes do Mestre Jesus, sobre a proteção divina. Mestre e amigos, nos iluminem neste momento para que possamos, juntamente com os amigos que nos acompanham, a falar um pouco mais sobre este tema de tamanha importância. Autodescobrimento é uma tarefa a que todos nós nos dedicamos diariamente. E em teu nome, em nome dos amigos espirituais, nós pedimos a permissão para iniciar, portanto, os debates desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, como eu disse a todos, né, nós estamos, então, neste domingo fazendo mais um debate. Hoje, o Luiz e eu vamos bater um papo aí, conversar um pouco mais sobre o tema autodescobrimento. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Lincoln. Tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde ao pessoal aí que nos acompanha também, né? Vamos dialogar um pouquinho sobre o ser que está aqui dentro, né? Em todos nós. É isso aí. Fiquem à vontade, eu adianto para dizer que todos podem participar, né? Fiquem tranquilos, podem colocar os seus questionamentos aqui no chat e nós vamos acompanhando, e à medida em que o assunto vai se desenvolvendo e as perguntas vão se conectando ao assunto, a gente vai lançando e vai discutindo um pouco sobre. Se a gente não conseguir, em razão da temática, depois nós vamos respondendo, tudo bem? Se o caso, a gente, inclusive, extrai essas perguntas e lança para a última semana, para então a gente fechar o assunto do mês, tudo bem? Bom, então, vamos bater um papo sobre essa questão. Lembrando, antes de mais nada, convidar todos para acessar o Facebook, se inscrever lá na página do Facebook e do YouTube, página Diógenes de Medeiros. Quanto mais inscritos, aí a gente consegue fazer as transmissões online lá também. Aqueles que puderem se inscrever, se inscrevam lá no canal, se inscreva lá no YouTube, se inscreva lá na página do Facebook Diógenes de Medeiros. Tá certo? Luiz, sem mais delongas, vamos ao desafio, né? Falar sobre autodescobrimento. Na segunda semana de domingo, no segundo domingo do mês, aliás, eu e o Sérgio, a gente estava batendo um papo, né? E na ocasião a gente estava falando bastante sobre a dificuldade que a juventude tem, né?
de encontrar um direcionamento que a satisfaça em virtude das multiplicidades de imposições ou de situações de vida em sociedade que acabam influenciando muito, né? Padrões sociais, conquistas inúmeras e tantas outras questões, né? Que o materialismo, ele vem fortemente nos impor, né? E aí a gente discutiu muito a questão da insatisfação com o físico, com a insatisfação nas conquistas e tantas outras questões, né? E hoje eu acho que a gente podia ir um pouquinho mais além, né? Considerando que nós estamos falando de autodescobrimento à luz da doutrina espírita, falar um pouco mais a respeito desse assunto, claro que contextualizando sempre, mas não perdendo de vista o horizonte, e o horizonte realmente é a doutrina consoladora que nos apresenta, que se apresenta a nós todos para que nós consigamos ser mais racionais nas nossas tomadas de atitudes, nosso desenvolvimento consciencial e assim por diante, né? E acho que a primeira coisa que a gente pode conversar, e aí eu deixo você muito à vontade para falar sobre isso, é a respeito de um ponto que eu acho de significativa importância, nós começarmos com ele, que é a dificuldade que todos nós temos, espíritas ou não, de nos enxergarmos como espíritos, imortais. Você não percebe a dificuldade que nós temos de nos apresentar realmente como espíritos? Sim, com certeza percebo essa dificuldade. A gente vê isso no movimento espírita, inclusive, as pessoas falando que o meu espírito, né, como você disse há pouco, coloca como se o corpo físico fosse criado ali na conjunção carnal entre o pai e a mãe, e ganha ali um espírito, vamos assim dizer, né? E aí a pessoa acha que o corpo é que tem o espírito, sendo que na lógica que Kardec nos coloca, né, com toda a sua racionalidade, com base nos estudos desenvolvidos lá na França de 1800 e pouco, nos diz o contrário disso, né? Porque a gente sabe que o corpo, ele perece, o corpo é matéria grosseira, densa, e que tão logo se acha no túmulo, se decompõe. Então, esse é um pensamento totalmente materialista. E a lógica de Kardec nos mostra que o ser pensante, o ser que raciocina, o ser que tem as emoções, né? Enfim, todo esse cabedal de coisas que estão atreladas àquilo que se considera imaterial, incorpóreo, é do espírito, né? E não pertence ao corpo. O corpo, na realidade, para nós entendermos bem essa questão, né, de quem é de quem aí, vamos colocar assim, né? Na realidade, pertence ao espírito isso tudo, né? Então, o corpo é a ferramenta, né? O cérebro é um mecanismo que o espírito usa e que está atrelado com o pensamento, né? Com o psiquismo do espírito. Então, essa ferramenta tão logo se desgasta, né, com o passar dos anos. No caso das pessoas que desencarnam por velhice, por exemplo, né, e tal, ele vai ficando velho, vai se desgastando, velho no bom sentido, o corpo físico, tá? Então ele vai se desgastando e chega um dado momento em que Kardec coloca, né, o fluido vital, que é mais material do que outra coisa, né, espiritual, digamos assim. Esse fluido vital se desgasta, né, a gente vai usando. Nesse caso aqui, estamos falando, conversando, nós mexemos nos aparatos aqui para ligar e tal, andamos, né, ao ingerirmos o alimento, a gente está gastando esse fluido vital durante a nossa encarnação. Então, ele vai se acabando conforme nós o vamos utilizando, e aí chega o momento em que deve-se romper esses laços, e aí o espírito retorna à sua pátria espiritual, e é onde ele vai se encontrar face a face consigo mesmo. Esse face a face, ao que tantas pessoas se remetem, não é com Deus, não é com Jesus, não é com aquele opressor, não é nada disso.
consigo mesmo. Essa verdade com a qual estaremos face a face é conosco mesmo. Então, para as pessoas materialistas ou de determinadas religiões que enxergam o espírito apenas como sendo dele, né, e não o contrário, guardam esse pensamento materialista e têm essa dificuldade de compreender a profundidade disso. Né, porque, estendendo um pouquinho aqui, eu vi quando aquele repórter desencarnou pelo acidente de helicóptero, um grande filósofo contemporâneo escreveu um texto na rede social dele, dizendo que era grande amigo dele, inclusive, dizendo um adeus, né, um até logo, se não me falha a memória. E aí eu escrevi um pensamento, e guardei para mim esse pensamento, está aqui no meu celular, sobre essa questão. Se para esse rapaz, para esse filósofo, que assim, digamos, ateu, né, ele se considera ateu, se para ele morreu, acabou, já ouvi pronunciar isso, talvez não com essas palavras, mas já ouvi pronunciar isso, que, por exemplo, ele fala da morte da mãe. A minha mãe era uma consciência ativa que, quando morreu, se apagou. É como se desligasse o computador da tomada, certo? Então, na lógica do texto que ele escreveu para o amigo que morreu ali no acidente, ele estava dizendo um adeus e um até logo. Então, você não dá tchau para quem deixou de existir. Você, na realidade, não precisa escrever nada. Você vai escrever aquilo para as outras pessoas que estão vivas do ponto de vista material olhar, e sendo que a pessoa que morreu não vai ver, então não tem uma lógica. Para você ver que por trás desse pensamento puramente materialista tem uma fagulha, uma ponta de esperança no sentimento dessas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na existência do espírito, não acreditam na imortalidade da alma, nem nada. Mas por que tem essa fagulha de esperança e desse sentimento de que a vida realmente continua? É o ser que nós estamos tentando trazer à luz desse conhecimento pela ótica do espiritismo, né? Então, ele escreve o texto dando um adeus, dando um tchau, dando um até logo, para uma pessoa que deixou de existir, que apagou, uma consciência que estava ativa e, de repente, morreu e, enfim, deixou de ser. Né? Então, esse texto, para mim, ficou muito fora de lógica quando ele escreveu, porque se ele pensa que morreu, acabou, então não tem uma lógica você escrever nada, porque quem morreu não vai ver o texto, não vai ler, não vai ter esse contato com o texto. Então, tem sim, por trás de todo espírito encarnado, por mais que ele acredite que a vida não continua, por mais que ele seja materialista, não acredite na existência dessa inteligência suprema, há esse sentimento de que tem esse algo a mais por trás. Inclusive, o medo da morte, né, força esse pensamento, né? Porque todos nós, independente de crença, de religião, de ser espírita ou não, de ter contato com os desencarnados através de uma mesa mediúnica ou não, temos medo da morte, né? Isso está inerente ao ser humano, ao encarnado, né, Lincoln? E você você tocando nesse assunto, né, é muito interessante esse ponto de vista, mas é um ponto de vista doutrinário, né, porque, tudo bem, eu não sou espírita, ok, mas eu não acredito na vida após a morte, ok, então, quando eu falo de autodescobrimento, quando eu busco o autodescobrimento, qual seria, então, o sentido de se dedicar tanto a conhecer a si mesmo, a invadir o próprio íntimo, a debruçar-se no âmago existencial próprio, sem que isso possa surtir algum efeito positivo para a posteridade? Porque o autodescobrimento não é uma tarefa fácil e o autodescobrimento não é aquele macarrão instantâneo que a gente coloca na água, ferve por 3 minutos, coloca o tempero e está pronto. O autodescobrimento é uma proposta investigativa, lenta e gradual, que requer muito esforço, que requer bastante dedicação e que não faz sentido ser buscado senão em virtude de algo que transcenda esse momento existencial na matéria, né? E a dificuldade que a gente tem é, de fato, aceitar racionalmente isso.
Porque quando a gente você até pontuou, né? A gente tem o costume de falar do espírito em terceira pessoa. Às vezes, nas exposições espíritas, a gente percebe muito isso. O expositor está falando, não, porque o meu espírito, ele é quem pensa, o meu espírito é quem tem a consciência, quem tem o sentimento. Veja que eu estou tão mergulhado no materialismo e eu estou tão influenciado pelo materialismo que quando eu falo de mim mesmo, eu me coloco em terceira pessoa, ou seja, eu estou tão eu bebi tanto nessa fonte do materialismo que eu acabei me confundindo com ela de tal forma que eu não consigo me ver alheio a essa situação, né? E para falar disso de forma transcendente e tentando fazer esse link com a questão do autodescobrimento, é preciso que eu me encaixe nessa concepção de ser existencial que transcende as perspectivas e a temporariedade que a matéria nos apresenta. Senão, não faz sentido nenhum. Senão, não faz sentido nenhum nem buscar ser bom consigo ou com o próximo. Porque daí, bom, a vida vai se esvanecer daqui a pouco, né? O meu prazo de validade é curtíssimo. Para que eu vou me preocupar em ser melhor, considerando que eu vou acabar da mesma forma que eu acabaria se eu buscasse todos os proveitos efêmeros para mim, em detrimento do outro. Se eu buscasse tudo para mim, independentemente se o outro precisa ou não, se eu tenho que auxiliá-lo ou não, isso é irrelevante, porque o materialismo, ele é um fim em si mesmo, né? Então, deixar de acreditar na transcendência existencial é o mesmo que deixar de dar importância à necessidade do autodescobrimento. E a dificuldade que nós temos em falar do espírito em primeira pessoa é a primeira tarefa, talvez, que a gente precise realmente conceber à luz da doutrina espírita para enxergar-se como espírito, mas como espírito imortal. Né? Então, esse ponto é de significativa importância. Então, buscar o autodescobrimento é para o ser que transcende essa roupagem física. É isso que a doutrina espírita vem falar para nós. Nós não somos simplesmente o agora, nós somos o resultado do pretérito também. Nós somos o resultado daquilo que aconteceu conosco em outras oportunidades existenciais que culminaram até hoje. Então, esse é o melhor momento em que nós estamos, mas nós teremos para a posteridade situações de melhor existência, só que requer trabalho agora, né? Então, o autodescobrimento é uma construção contínua e constante. Não dá para simplesmente pensar que o autodescobrimento é simplesmente uma receita que se segue de forma instantânea e que se adquire, não. É um processo lento e gradual realmente, né? E aí, aproveitando isso que a gente está dizendo, aproveitando já essa discussão inicial, uma outra coisa que me chama muito a atenção, sobretudo quando nós estamos falando do materialismo, né, é a dificuldade. Na verdade, não é só uma dificuldade, é um desafio realmente. É um desafio que nós temos de conseguir identificar o que é realidade e o que é ilusão, né? E o autodescobrimento nos permite identificar situações ilusórias e temporárias daquilo que realmente é realidade. E me parece que o materialismo, nesse ponto, fomenta muito mais a ilusão do que a realidade. O que você pensa sobre isso? Ótimo. Essa proposição que você colocou no final, antes de passar para o tema do desafio, se não me falha a memória, é do livro O Céu e o Inferno, né? Que Kardec vai pontuar qual a necessidade de você procurar se melhorar cada vez mais, melhorar sua condição, sei lá, financeira, melhorar sua forma de pensar e de agir consigo mesmo e com as outras pessoas, sendo que você vai morrer e a morte traz o fim, né? Então a gente percebe aí que Kardec coloca na sua obra, né, acho que de A a Z, né, do início ao fim de todas as suas obras, né, em todo esse compilado, que para mim é uma ponta do Evangelho de Deus, trazido pelo Cristo, né? Uma parte desse Evangelho de Deus foi trazida pelo Cristo até nós, e Kardec vai fazer um trabalho pelo qual ele passa
pelas explicações, né, pelas proposições do Cristo, quando esteve aqui entre nós, né? Kardec não pega a fala do Cristo e começa a fazer esse trabalho. Na realidade, ele inicia um trabalho através de um fenômeno físico, né, material, e vai chegando nessa construção pela qual passa pelo Cristo. Então, essa lei, como Kardec coloca, uma das leis divinas, é de progresso. E esse pensamento reforça essa ideia de progresso, né? Por que eu vou procurar melhorar toda a condição de vida, de sociedade, né, de mim mesmo, do meu pensamento, sendo que a morte vai trazer o fim, né? Não é lógico. Então, é aquilo que eu falei, aquela fagulha está dentro do ser que nós somos, independente se você é religioso ou não, certo? Agora, esse desafio ao qual você se referiu, em identificar a realidade, né, em diferenciar a realidade da ilusão, é isso que você colocou, exatamente, né? Exatamente. Eu tenho para mim, Luiz Henrique, segundo a leitura do livro, né, A Gênese de Kardec, se não me engano, Ai, gente, é complicado guardar os capítulos, mas em um dos capítulos lá, ele fala sobre a origem do bem e do mal, né? Na realidade, a origem do mal, né? Não do bem, a origem do mal. Que nós somos seres em constante progresso. Nós passamos pelos reinos mineral, vegetal e animal. No reino animal, a gente começa a ter percepções, além de vida e de aglutinação, né? A gente começa a ter percepções de uma realidade na qual a gente vai começar a desenvolver consciência. É óbvio que o animal não tem consciência, não é isso que eu estou querendo dizer, mas, enfim, são os instintos, né? E o instinto é uma forma de inteligência, porque o instinto vai fazer com que o animal permaneça vivo, né? Vamos colocar do ponto de vista biológico. E é importante nós destacarmos aqui que para a ciência espírita, e com certeza para a ciência material, a ciência da Terra, os biólogos estão aí para confirmar isso, né? Darwin, por exemplo, que a evolução existe, é óbvio que existe, só que o que evolui não é o corpo do animal, não é a matéria, e sim aquele princípio espiritual que está ali dentro. O cachorro não vai deixar de ser cachorro, o macaco não vai deixar de ser macaco, o elefante não vai deixar de ser elefante, porém, o princípio que move essa vida orgânica que está ali dentro é que vai passar por esse processo de evolução, né? Então, a origem do mal, ela vem dessa necessidade do animal, que é irracional, viver. Então, a fome, por exemplo, gera um sentimento de raiva no leão, por exemplo, e na leoa, né? Na realidade, quem caça é a leoa, se não me falha a memória. Então, a leoa precisa se manter viva, então a fome traz essa raiva, e aí o que ela faz? Ela vai e caça, e ela cria essa força física, né? Sei lá, não sei se eu posso afirmar mental, né? Porque não tem consciência, mas enfim, ela vai e mata sua presa com violência, ataca no pescoço para matar mesmo e comer aquela carne ali daquele animal que está na cadeia alimentar, na sequência ali da cadeia alimentar. Então, Kardec, pelo que eu entendi da leitura do livro A Gênese, esse nosso apego a esse materialismo, né, ao materialismo, a nossa violência, etc. e tal, ela vem desse reino animal, né, dessa nossa necessidade de estar encarnado, que vem lá do reino mineral. Então, quando nós chegamos no reino animal, lembrando de novo, o princípio inteligente, quando chega no reino animal, ele vai desenvolver esses instintos. E aí, essa raiva que o animal sente é propícia para que ele se mantenha vivo, né, encarnado do ponto de vista biológico. E aí, esse desafio de identificar essa realidade vem desse nosso apego ao materialismo, né? E esse apego a esse materialismo vem naturalmente dessa necessidade de estar encarnado, né, dessa evolução que nós participamos, né, de certa forma, vindo lá do reino animal. Então, por isso que fica difícil nós interpretarmos essa realidade do que é ilusão, do que é ilusório, porque a matéria, ela, segundo Haroldo Dutra Dias, a palavra Egito, eu não sei a pronúncia, mas quer dizer Mitzrayim, né, em aramaico, em hebraico aramaico. E essa palavra significa estreiteza.
Então, todas as preposições que estão lá no Antigo Testamento, elas fazem alusão ao Espírito. Não tem nada de material naquilo que está escrito. Tem, obviamente, o que sai da mente do encarnado. Né, isso é bom a gente saber diferenciar. Mas a matéria que está dizendo, o Egito é estreito, é estreiteza, a matéria é opressora, ela vai oprimir o espírito, o cérebro, ele tem uma capacidade material muito grande de fechar mesmo, né, o espírito ali dentro desse vaso, vamos assim dizer, né, dessa caixa. Então, a ciência vai dizer que nós não usamos nem 2% da nossa capacidade cerebral. Então, penso eu que se nós usássemos 10%, 15%, e eu atrelo essa capacidade de usar o cérebro à capacidade do espírito. Nós estamos num determinado ponto da evolução que a gente já caminhou bastante, mas essa caminhada é ínfima com relação à pureza espiritual. É ínfima perto do que o Cristo já caminhou. Então, essa estreiteza da matéria é que nos dificulta o entendimento, né, a diferenciação entre a realidade e a ilusão. E como a matéria ela nos cede, né, esse sentimento de isso é gostoso, nossa, isso me traz um prazer. São prazeres, como você disse, efêmeros, né, que passam assim despercebidos, e o espírito está tão habituado àquilo que eles enxergam como carne, um bolo de carne com sentimentos, emoções, né, que tem uma estrutura óssea que sustenta tudo isso, e já era, não tem mais o que conversar a respeito disso. Então, eu vejo que toda essa dificuldade que nós temos em identificar o que é real do que é ilusório, dessa evolução que nós fizemos, né, do reino animal para o reino hominal, né? Mas agora dizer que está errado não está, né? Isso faz parte do processo. O que nós temos que fazer, do meu ponto de vista, é extrair o conhecimento disso, é usar o que a gente julga ser ruim para nós. Agora, falando como espírito imortal, é usar isso que nós julgamos errado, ruim, que não serve para mim, como degrau, como um conhecimento, né? Como a possibilidade de tirar o véu da ignorância da frente do espírito para que nós possamos enxergar além. Não, perfeito. E até porque, quando a gente faz essa digressão aos reinos anteriores, ao hominal, aos reinos inferiores, que as obras, né, de Kardec bem esclarecem, explicam, esses reinos inferiores estão afetos a um determinismo que é divino, ou seja, seguem uma lei divina. Então, estes outros reinos obedecem fielmente às leis divinas, porque o livre-arbítrio ainda não está, não eclodiu, diferente do homem, né? O homem carrega essa herança evolutiva, quando chega agora nesse estágio em que o pensamento, a consciência, a vontade, o livre-arbítrio e sentimentos já se afloraram de uma forma mais preponderante, inclusive fator a nos individualizar, há um detalhe fundamental, né? Nós temos liberdade, nós podemos escolher. Então, quando o homem lá, aí você pontuou a origem do mal, quando a gente identificou a necessidade de caçar para sobreviver, ok, mas quando a gente percebeu que a mesma lança que caça o alimento também pode subjugar o meu próximo, a fim de que a minha vontade se sobreponha à dele por conta da força bruta, a origem do mal nasce aí. Então, assim, mesmo que de forma rudimentar, eu tenho a capacidade de fazer ou não fazer praticar ou não praticar determinado ato. Então, quando eu me sinto satisfeito em utilizar aquele recurso que as leis naturais me possibilitaram, através da evolução, alcançar o meu alimento para minha subsistência, mas na realidade eu uso de forma equivocada, né? É claro que daí nasce o mal, pela minha escolha. Então, o mal, ele não é natural por isso, mas respeita a nossa capacidade de livre-arbitrar. E quando eu cito o desafio nesse ponto, trazendo a nossa realidade mais próxima, inclusive, é a dificuldade, dentro da questão do autodescobrimento mesmo, é da gente identificar
situações em que nós estamos e que nós somos. É aquela dualidade do sujeito com o indivíduo, né? A gente sempre escuta isso, a gente sempre debate muito sobre isso, porque às vezes o que a gente quer é simplesmente romper a barreira do sujeito e do indivíduo, colocando o indivíduo num lado, o sujeito do outro, nessa dicotomia constante, quando na realidade, para que se alcance o autodescobrimento, nós devemos saber, né, todos nós sermos sabedores de que a sujeição ela é natural por conta das necessidades que nós temos de retornar à matéria periodicamente para prosseguirmos os nossos planos evolutivos. A ferramenta é a matéria e dela nós nos dispomos para esse progresso. A grande questão é que a ilusão recai justamente na transitoriedade que a matéria nos proporciona. E aí, quando eu mergulho na matéria e não compreendo essa transitoriedade e eu me defino como realmente existência material, é onde surge o problema, porque eu me deparo com situações, por exemplo, perda de ente querido, a própria morte, o próprio desencarne daquele ser que estava tão enraizado na matéria, que se vê do outro lado depois, ainda a viver, continuando a viver, e ele percebeu que ele passou grande parte da vida buscando algo que era temporário, que era transitório. Então, o Lincoln, o Luiz, são sujeitos, são personalidades materiais que vão acabar uma hora, mas o espírito que anima o corpo físico do Luiz e o Lincoln, espírito, ele continua assumindo outras personalidades, outros corpos físicos e assim por diante, né? Então, é importante que a gente entenda, né? Nós não estamos querendo dizer assim, ignore a matéria e vamos ser transcendentes ao extremo, porque a gente nem tem capacidade disso ainda, não é? A gente não tem essa capacidade ainda, tanto que a gente está precisando da matéria, nós precisamos desse corpo físico para aprender, nós precisamos interagir, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos daqueles que nos assistem, as pessoas que nos assistem, em algum ponto nós poderemos ajudá-los em alguma coisa, então assim, nós precisamos uns dos outros, e a gente aprende isso de uma forma muito mais incisiva com a matéria, com as situações que a matéria proporciona. Não significa dizer que nós somos a matéria. Esse é o ponto que a doutrina vem esclarecer para nós. E quando surge esses questionamentos no íntimo, e quando a gente começa a entrar em conflito, e a gente e os conflitos não são positivos porque a gente não aceita determinadas situações, aí começam a surgir os transtornos emocionais, que nós teríamos inúmeras oportunidades de discutir aqui, vão surgir transtornos comportamentais, né? E tantas outras situações que vão decorrer exatamente desse embate constante do indivíduo que quer mostrar que, bem, o sujeito é importante, mas ele não é a realidade, e eu, indivíduo, sou a realidade que nós precisamos realmente conceber dentro de nós, né? Então, esse ponto eu acho que é de fundamental importância a gente não perder de vista, para que, então, nós saibamos exatamente identificar em nós a questão do espírito imortal, né? E vamos... Diga. Eu só coloquei essa questão da origem lá do bem e do mal, mas não para remeter à origem do mal, aliás, desculpa. Mas para falar da questão da nossa necessidade de estar encarnado. Perfeito. E que esse processo de autodescobrimento, de saber o ser que nós somos, etc. e tal, passa pelo processo de encarnação, né? O corpo físico, como você falou, é uma ferramenta. Então, a origem daquilo que nos impede de enxergar a realidade está nesse apego à matéria. E apego, eu estou dizendo, não ao apego psicológico aos bens materiais. Perfeito. Eu estou dizendo ao fato da necessidade do espírito de ainda ter que encarnar num corpo físico como espíritos como nós aqui na Terra têm capacidade de plasmar, certo? Por esse lado que eu quis caminhar, porque querendo ou não, o corpo físico faz parte desse processo, né? Não tem jeito, faz parte.
né? A gente lê no Livro dos Espíritos, bom, se a matéria não existisse, se Deus não quisesse que a matéria fosse fundamental para nós, encontraríamos outras formas de evoluir, porque o espírito precede a matéria o espírito continua. Então, quanto a isso, é fundamental, né? Essas questões da matéria e espírito, princípio material, princípio espiritual, é a tríade, são os elementos gerais do universo, né? Por força da racionalidade, da concepção da doutrina espírita, nós conseguimos absorver essas questões, mas aprofundar nelas é muito difícil, dada a nossa pequena capacidade intelectiva e, mais do que isso, a nossa condição evolutiva e espiritual. Então, não dá muito para invadir isso, né? Nós precisamos absorver esses postulados, porque são doutrinários, enxergar neles que existe racionalidade e razoabilidade nessas propostas, e a partir deles, então, estruturar essas questões todas, né? E encarar esses desafios, né? Perceber essas ilusões que a matéria nos proporciona, porque da mesma forma que ela é positiva para o nosso adiantamento, ela é negativa se nós não soubermos utilizá-la de forma, utilizá-la a contento, né? Sabermos utilizá-la, saber utilizar corpo físico, saber utilizar os recursos, e aí sai dessa esfera meramente existencial para a psicológica, do ponto de vista material mesmo, do querer conquistar a todo custo, independentemente do que eu precise fazer para alcançar o que eu quero, né? Esses conflitos de querer ser belo, querer ser rico, as realidades são muito diferentes em todos os cantos do globo, né? É uma figura de linguagem, mas em todos os cantos do globo as realidades são muito diferentes. E aí, pelo fato de eu não ter a sua realidade, significa que, então, a minha vida é menos importante do que a sua, ou vice-versa? Então, esse é o problema, porque a matéria, ela tem o materialismo. O materialismo tem essa ideia de padronizar tudo. Esse é o ponto, né? Encaixotar, como você disse, encaixotar tudo. Então, essa padronização incutida naquele ser que encara a sua existência como sendo meramente material, para ele a padronização é de fundamental importância. Então, alcançar essa padronização é importantíssima. E aí é onde a gente cai, a gente acaba deslizando. Por quê? Bem, nós somos diferentes. Basta um olhar para o outro aqui na tela, a gente vai perceber, as nossas formatações orgânicas são diferentes, sim, o modo de se comportar é diferente, as conquistas do ponto de vista intelectual são diferentes, as conquistas do ponto de vista moral são diferentes, né? Levando em consideração que aí do outro lado existe uma luminosidade e aqui existe uma penumbra. Então, assim, tudo isso precisa ser ponderado para que se tenha realmente o alcance a essa percepção de quem nós somos verdadeiramente, né? E aí, você falando daquele ponto, eu já aproveito para a gente já caminhar com as nossas discussões, ok, tudo isso nasce de onde? Nasce do cérebro? Não é. O cérebro é um recurso orgânico, mas nasce do espírito. O espírito projeta tudo isso. Por quê? Porque nós pensamos, e pensamento é força criativa, né? Então, se a gente traz lá das reminiscências da matéria, das reminiscências do ser individualizado, do ser rudimentar, do homem da caverna, né? De que nós precisamos conquistar a todo custo, a todo custo, a todo custo, e nós vamos nos imergindo cada vez mais no materialismo, naturalmente nós vamos valorizá-lo cada vez mais. E aí é onde surge, né? Bom, eu não consigo alcançar alguma coisa, ou alguém me contraria, ou você discorda de mim por alguma questão, e eu quero que o meu pensamento se sobreponha a qualquer custo, bem, e aí você apresenta um argumento sólido, mas eu não aceito, eu fico com raiva. Perceba, aí eu fico com raiva, né? Aí eu crio um ressentimento a esse respeito, ou, por eu não conseguir alcançar alguma coisa que eu queria muito, materialmente falando, eu lamento profundamente, e eu vivo aquela lamentação, né? Ou eu me embebedo em amargura, ou eu fico insatisfeito com alguma coisa, ou eu tenho indiferença por alguém. Perceba que são só sentimentos hostis, porque o pensamento, ele é uma força criativa, é a ideia da ideoplastia, né? O pensamento, ele cria,
Então, assim, só que tudo isso precisa ser modificado, porque se eu quero buscar o autodescobrimento e a elevação espiritual, todas essas questões não fazem sentido nenhum. Concorda? Concordo. E é importante a gente destacar que no meio de todo esse processo que você colocou, né, além da necessidade da reencarnação, né, ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo, né? Renascer, morrer e renascer, né? Tal é a lei, como Kardec coloca lá. Nesse processo, nós sofremos influências, né? A construção do pensamento do indivíduo e de uma sociedade, ela passa por um processo que se dá através de outros dois espíritos, no mínimo, que são os progenitores, né? O pai e a mãe ali, o homem e a mulher. Muitas vezes, vamos abstrair aqui os espíritos encarnados que muitas vezes resolvem abandonar o compromisso da paternidade. Mas, enfim, do pai e da mãe. Então, quando uma mãe já constrói na sua consciência o desejo de ser mãe, né, de trazer ao mundo encarnado um espírito para que este continue a sua evolução, esse espírito já está sofrendo influência no plano espiritual, porque primeiro há as ligações mentais entre eles, né? Não vai renascer qualquer um na sua família, né? E isso é muito bem pontuado por Kardec. A doutrina espírita fala muito bem disso, que há processos de ligação mentais e de outras existências. Em outras oportunidades, esses espíritos construíam esses laços. Então, quando a mãe coloca no seu coração o desejo de ser mãe, o pai também, ambos já vão exercer uma influência grande naquele espírito. E aí, quando começa o processo de gestação, né, o físico mesmo, essa influência vai aumentando. Os laços entre o espírito e o corpo físico vão se estreitando. E quando a criança nasce, nasce um pai e uma mãe, e nasce uma transformação naquela família, nasce uma transformação para aquele espírito que está encarnando, e isso tudo está sendo assimilado pelo psiquismo do encarnado, do reencarnante. Então, essa construção, essa mudança de pensamento, essa necessidade de reciclar o pensamento que todos nós temos, de tirar essa visão engessada da coisa, passa por esse processo de reencarnatório no qual sofremos influência dos nossos pais. E assim, tão logo a gente nasce, começa a sofrer influência também dos outros familiares. É óbvio que a influência maior vai ser do pai com a mãe ali, né, no berço do lar. Mas assim, a tia vai influenciar os avós, os tios, os primos, conforme o espírito vai se desenvolvendo como ser humano, 4 anos, 5 anos, 7, 10 anos, a sociedade, de um modo geral, vai começar a exercer influência, ela vai para a escola, sofre a influência dos amiguinhos. Então, é uma série de nuances que vão acontecendo na vida do espírito enquanto encarnado, que vão determinar a maneira como ele vai direcionar o seu pensamento para longe daquilo que ele traz de, vamos assim colocar, de ignorância ainda dentro da sua estrutura psíquica, ou vai reforçar isso, ou vai jogar mais para dentro ainda. Ou seja, vai realçar. Se o espírito tem tendências à violência, né, ele vai se associar com quem é violência e se não me falha a memória, é Jung que fala de gavetas, né, usa a questão das gavetas. Então, nós temos várias gavetas em nossa estrutura psíquica, né, que vão determinar a nossa maneira de agir, de pensar, e o que nós vamos falar, com quem nós vamos conviver, etc. e tal. Então, por exemplo, a criança, o espírito que está reencarnando, ele morreu em decorrência de doenças provocadas pelo alcoolismo numa encarnação passada. Aí, ele resolve trancar essa gaveta no seu psiquismo e reencarna. Porém, o pai, muitas vezes, gosta de uma cerveja e não vê problema em molhar a chupeta do bebê na cerveja e pôr na boca do bebê. Gente, isso é um perigo, porque nós não sabemos da estrutura psíquica do reencarnante. E se tratando desse espírito que morreu em decorrência de doenças provocadas pelo alcoolismo, já abriu a gaveta do alcoolismo que ele tinha trancado no plano espiritual para trabalhar isso nessa atual existência. E aí o que acontece? Ele pode cair numa vida desregrada, né, voltada para o alcoolismo e sofrer as consequências disso.
E aí não vai ser apenas o espírito responsável por si, mas isso vai ter a ação paterna daquele espírito que está na condição de pai naquela atual encarnação, e ele vai engendrar uma culpa na própria consciência com relação àquilo. Poxa, eu te confiei a minha tutela, a inteligência suprema confiou a minha tutela a você, e você faz isso comigo? É óbvio, ninguém é perfeito, nós vamos errar, mas assim, a gente tem que observar essas questões justamente pelo fato de estarmos encarnados. O corpo físico é o Egito, né, que vai estreitar a matéria, é o véu do esquecimento. Quando o Kardec fala do véu do esquecimento, me vem sempre à memória, à mente, que o véu do esquecimento é o corpo físico. É ele que vai colocar essa cortina na frente de tudo aquilo que nós fizemos em contradição com as leis divinas em vidas passadas, para que nós trabalhemos. Ele vai trancar as gavetas com esses problemas que nós temos, mas não é um trancar no sentido de, deixa de lado, isso aí vai ficar assim mesmo. Não, é no sentido de trabalhar aquilo, para que numa vida futura você possa abrir aquela gaveta. Agora sim, eu já me desvinculei, inclusive a nível perispiritual do álcool, agora eu posso trabalhar o álcool. Vamos atuar com Alcoólicos Anônimos, ajudar outros espíritos que eu ajudei a colocar no alcoolismo, agora vamos ajudar a tirar, entende? Então esse trancar de gavetas é nesse sentido. E aí essa mudança, para terminar essa fala, essa mudança de pensamento precisa passar pela escola da vida do encarnado, mas precisa receber estímulos dos pais. Agora eu pergunto para você, meu amigo, e para todos que estão nos assistindo, quem dá aquilo que não tem? Como os pais vão transformar a vida do encarnado se os pais não tiveram condições de transformar suas próprias vidas? Desculpa a alfinetada, mas é preciso a gente tocar o dedo na ferida, porque a desculpa que eu ouço, inclusive e principalmente de espíritas, é que, mas eu sou de terceira ordem mesmo, mas isso é assim mesmo, mas não sei o quê, é sempre o é sempre o não sei o quê, é sempre isso. Então, essa é uma desculpa que nós estamos carregando há séculos, há milênios, como espíritos imortais que nós somos. A gente precisa parar um pouco do ponto de vista, lembrando que nós estamos falando do ponto de vista profundamente espiritual. A gente está tocando em alguns pontos da matéria, do corpo físico, mas o foco é o espírito, o ser imortal e incorpóreo que nós somos. É bom a gente frisar isso, porque o termo imaterial é incorreto, segundo os próprios espíritos colocam no Livro dos Espíritos. Eles vão falar para Kardec que o termo correto é incorpóreo, né? Então, nós precisamos parar e analisar dessa ótica espiritual o que nós temos de bagagem para ofertar para um reencarnante. Porque o desejo de ser mãe, de ser pai, é latente em muitos espíritos encarnados. Tem os que não querem, enfim, mas é uma escolha deles, não tem problema, não tem nada errado com isso. Mas aos que querem, é preciso analisar. Eu tenho realmente condições psicológicas, físicas, emocionais, principalmente emocionais, de passar algum conhecimento para o espírito que vai reencarnar, independente de religião, né? Então, nós precisamos nos alertar muito a isso. Ter uma bagagem, ter um conhecimento, adquirir um conhecimento para ajudar na transformação do pensamento. Porque eu, você, meu amigo, talvez tenhamos despertado uma vírgula que seja, né? Nós tenhamos colocado uma vírgula na nossa existência para que a gente possa começar esse processo em nós. Mas a maioria das pessoas que ainda não despertaram para essa, vamos assim dizer, entre aspas, verdade, fica difícil. Fica difícil ter esse conhecimento e passar para o reencarnante, porque o reencarnante é um ser também imortal, incorpóreo, que está sedento por essas transformações. E essas transformações, essa personalidade, Lincoln, Luiz, nossas esposas, nossos amigos, elas vão compor, né, o nosso psiquismo. E ali vão cada vez mais aumentando a estrutura do inconsciente puro, né, que o Espiritismo trata muito bem disso, que o ser que nós somos está relacionado com aquele inconsciente puro que o Jorge André coloca. Então, a intenção daquele núcleo em potencialização é adquirir conhecimento para cada vez se romper
aquelas camadas, vamos assim dizer, não é física, né? Mas é uma ilustração física para que a gente possa compreender aquilo que é incorpóreo. Então, esses conhecimentos que vão sendo colocados ali naquelas camadas, na realidade, não é para encher e abarrotar o núcleo, na realidade é para expandir o núcleo, é para dar espaço para o núcleo se expandir, que é o inconsciente puro, que é a nossa essência espiritual, que é o ser que vai atingir a evolução espiritual, né? O ápice da evolução espiritual. Lembrando que a evolução é sempre relativa, né? Perfeição moral absoluta é Deus. Nós teremos essa perfeição relativa. Então, do meu ponto de vista, para a gente engendrar essa mudança de pensamento, nós precisamos passar conhecimento para os nossos filhos, para os nossos espíritos, para aqueles espíritos que guardamos a tutela enquanto encarnados, né? Senão a transformação não vai ocorrer. E essa transformação é a longo prazo, né? Não, perfeito. E eu diria que, diante disso tudo, né? Por isso que todos nós somos essenciais na vida de todos nós, né? Esse é o ponto. Porque, às vezes, eu sou deficitário num ponto, mas eu posso ter, desde que eu tenha essa tomada de consciência. Por isso que a questão que nós estamos falando nesse mês é sobre autodescobrimento. Olhar para si, né, avaliar-se, nós falamos, né, enxergar-se como espírito imortal, né, percebermos os desafios que a vida na matéria nos impõe, para que nós saibamos discernir realidades, a realidade das ilusões, né, preocupar-se sobretudo com a nossa casa mental. A casa mental é de fundamental importância nisso tudo, porque se nós, o que a gente tem pensado, né? Porque o pensamento é o ensaio das condutas, Freud fala isso, né? O pensamento é o ensaio da conduta, né? Então, assim, o que eu penso diariamente? O que me vem à cabeça cotidianamente, né? É isso que eu externalizo. As minhas atitudes decorrem do que eu penso. Então, assim, se eu estou mergulhado em pensamentos hostis, eu estou naturalmente precisando o quê? Reciclar isso. Porque se eu busco o autodescobrimento e a transcendência espiritual, isso é incompatível. Então, eu preciso reciclar os pensamentos, para que, então, eu alcance aquilo que, no livro Autodescobrimento, das séries psicológicas da Joana de Ângeles, do Divaldo, vem falar sobre a questão da libertação pessoal. Da libertação pessoal, é isso que nós estamos buscando, libertação pessoal, né? Antes de mais nada, às vezes a gente fala, bom, eu preciso amar ao próximo, ok, mas o amor, ele é um sentimento, ele é uma potência espiritual em desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento, ele tem um princípio. O princípio do amar ao próximo é amar-se a si. Não adianta a gente, mas veja que é amar sublimemente, né? É um amor, mas não é aquela ideia de amor quando travestido de ego, né? Na realidade é o ego, o orgulho. Não. É o amar-se, é enxergar-se de uma forma branda, é não cobrar-se. Bom, mas eu não tenho uma estrutura física como eu gostaria, isso pouco importa. Isso pouco importa. Qual é a sua relevância para o mundo? O que eu sou capaz de fazer para mim e alcançando esse auto-amor, né, me identificando como ser espiritual, sabedor de que eu sou um ser imortal e que eu tenho, sim, condições de contribuir para o progresso da humanidade de alguma forma, para o meu e para o coletivo, eu consegui me amar do jeito que eu sou, né? E esse auto-amor daí vai se escalonando de forma a que nós saibamos amar ao próximo, para que então nós cheguemos ao ápice do amar a Deus. É uma escada, né? É uma escada. Não, então, essa é a libertação, pessoal. Penso dessa forma, né? E aí, claro... Pois não. Eu só queria pontuar isso, para não perder um raciocínio aqui, que nós somos seres sociáveis, né? A psicologia estuda bem isso. A psicologia que começou os estudos da psicologia social, lá na década de 20 ou 30, se não me falha a memória, que eu estou lendo esse livro da Psicologia do Desenvolvimento. Então, a psicologia vai dizer que nós somos seres sociáveis, e o Espiritismo já disse isso na Lei de Sociedade há 200 anos atrás. É triste, né, de ver que a ciência do mundo ainda não aceita essa questão da ciência espírita, né, vamos assim dizer, ciência espírita mesmo. Aqui Kardec trouxe à luz
para esse mundo. Então, o amor, ele só acontece em benefício do outro. Se eu fosse o único no mundo, não existiria amor. Então, nós precisamos do outro para que essa potência que você falou, que é o amor, se desenvolva dentro de nós. Lembrando que nós temos as 5 potencialidades. O pensamento, que nós pontuamos, né, a transformação dele, a vontade, que é a vertente que sustenta o pensamento, o livre-arbítrio, que é a tomada de decisão, eu decido se faço isso ou não, e é bom a gente diferenciar aqui, meu amigo, o livre-arbítrio da liberdade. Você tem a liberdade de usar o seu livre-arbítrio, ou seja, você tem a liberdade de escolher, né? Então, o livre-arbítrio é uma coisa e liberdade é outra. E aí você tem o amor, né, como nós estamos falando, e a consciência. Então, são sementes, vamos assim colocar, que a inteligência suprema coloca em nós para que nós desenvolvamos. E aí a gente vê tanta coisa ruim, vamos assim colocar, desse ponto de vista, acontecendo atualmente no planeta Terra, que está nos mostrando que essas coisas ruins não só servem para uma coisa, para nos mostrar que elas não servem para nada. Tá certo, nós estamos aprendendo com tudo isso, né? A Terra é um hospital-escola. Eu diria que o ser humano, nesses últimos tempos, está caminhando de maca para a UTI desse hospital. Mas não estamos deixando de estudar em tempo algum. Então, por que ainda está assim? Porque nós não temos esse reconhecimento do ser imortal que nós somos, nós não temos essa capacidade de fazer grandes transformações no nosso pensamento, e isso tudo gera em nós insatisfação, indiferença, etc. e tal, mas não gera em nós, muitos de nós, aquele real desejo de mudança. Eu quero a mudança, mas poxa, vamos trabalhar para essas mudanças, né? Vamos colocar a mão na massa, e quando Jesus fala amar o próximo, não é para a gente morrer de amores, pelo amor de Deus, não temos condições ainda disso, mas assim, para nós não revidarmos o mal com o mal, porque isso dá uma característica de vingança, de justiçamento, né? E muito embora a justiça da terra ainda seja manca, né, seja deficitária, é o melhor que nós podemos, e do ponto de vista encarnado, é a justiça que nós temos para que seja feita com relação aos crimes cometidos, né? Mas jamais fazer justiçamento, né? Porque tem um outro tribunal que Emmanuel coloca como o tribunal augusto de nossas existências, que é a própria consciência. Não existe dor maior do que a dor moral. Então, quando o espírito recobra a sua consciência e se encara face a face no plano espiritual, ele vai se ver diante da sua própria consciência e vai perceber a tremenda besteira que fez. Mas, assim, tudo serve para o aprendizado do espírito, né? Então, o que precisa é que nós desenvolvamos essa potencialidade maior que é o amor, né? Quando esse amor estiver plenamente desenvolvido, tudo isso vai estar acumulado na nossa estrutura psíquica como conhecimento, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente tem muito mais o que falar, mas o tempo já se esvai. É importante a gente evidenciar essa questão da necessidade, né, da libertação pessoal através do autodescobrimento, né? Às vezes, sim, todas essas discussões muitas vezes podem soar clichê, mas elas soam clichê em nós porque nós estamos acostumados com materialismo. E isso tudo incomoda. E quando incomoda, a gente tem temos possibilidades inúmeras, mas dentre elas 2. Né? Aceitar que nós precisamos modificar os nossos comportamentos ou continuar fazendo aquilo que a gente está habituado a fazer. Com um detalhe, nós temos total capacidade de continuar a fazer o que nós estamos fazendo sempre, só que nós estamos afetos ao progresso. Haverá um momento, não sabemos qual é este momento, mas haverá um momento em que todos nós seremos convidados pelo amor, ou pelo remédio amargo da dor, que também é amor divino, que vai nos convidar a evoluir de qualquer forma.
Então, seja esta, seja noutra, ou sejam em outras oportunidades existenciais, nós evoluiremos, porque nós não fomos feitos nem para regredir, nem para continuar estagnado. Então, quanto mais nós nos dediquemos ao autodescobrimento, a essa percepção de nós mesmos, nós estamos dando um passo à frente na busca incessante por esse progresso, né? Então, a gente agradece a todos que nos acompanharam no domingo de hoje, né? A gente pede para que participem conosco, apresentando os questionamentos e domingo que vem a gente vai estar aí, né? Respondendo a todos com muito carinho. Luiz, muito obrigado pelo diálogo muito gostoso, fico muito feliz, agradeço demais, agradeço a todos. Eu queria te convidar para fazer a prece de encerramento. Sim, eu gostaria de agradecer a todos também pela participação, a você pela oportunidade, né? E assim, não se esqueçam de se inscrever nas redes sociais lá do centro, tá, pessoal? Por favor, ajudar na divulgação do Espiritismo. E agradeço principalmente pela oportunidade de trabalho, viu, gente? O verdadeiro tratamento é o trabalho. É isso Muito aí. Obrigado. Então, eu convido a todos a fechar os olhos e aí levar o pensamento às esferas superiores, trazendo à nossa mente a imagem de um Jesus vivo, luminoso, de mãos, de braços abertos, estendidos, a nos auxiliar com sua luz imperecível. Lembrando que o conceito de luz para espíritos superiores não é uma luz material, não é uma luz que é o efeito da eletricidade, mas sim é a luz imperecível do conhecimento, de todo um cabedal de conhecimento que levou aquele espírito à evolução. Então, a gente pede para que nós sejamos capazes de abrir a nossa mente a esse conhecimento que Cristo nos ofertou há 2000 anos atrás e continua nos ofertando até hoje através dos nossos irmãos espirituais, sejam eles desencarnados ou encarnados, através de uma boa intuição, através de uma prece, de um trabalho a qual somos conclamados a realizar. Portanto, sejamos gratos a essa espiritualidade maior pelos estudos de hoje e que nós possamos, durante a semana, lembrar de algumas nuances dessas falas que aqui foram ditas e colocar em prática, porque, como Madre Teresa diz, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, em teu nome, mestre, em nome da espiritualidade amiga que se fez presente, nós damos por encerrados os estudos dessa tarde de domingo, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, graças a Deus. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Boa tarde, Lincoln. Até o próximo estudo. Boa tarde a todos.